eu sempre orando pela reunião e clamando a Deus para que Ele venha falar com cada um de nós, né? E eu, em oração, me vinha ao coração. Você vai falar sobre mão forte, sobre a minha mão forte. E nós vamos estar abrindo no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 3. Êxodo 13, versículo 3. Glória a Deus. Todos já acharam? Êxodo 13, 3. 13, 3. É diferente? Ah, tá. Então vamos lá. Show, Mari. Então fala assim: disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Eu vou estar lendo só esse versículo e a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que Deus faz com aquele que ora, com aquele que confia nele. Aqui nós vemos essa história. O povo de Israel, eles estavam em pecado, né? Eles estavam com idolatrias, adorando outros deuses, e Deus permitiu eles irem para a escravidão, ser escravo ali no Egito. E ali eles sofrendo, e o que aconteceu? Com tanto sofrimento, eles falaram assim: não, vamos orar ao Deus que a gente tinha lá, que a gente virou as costas, né? Vamos clamar, quem sabe Ele nos atende. E o povo começou a clamar a Deus lá na escravidão, passando por aquela vida difícil, mas por causa de quê? Por causa dos pecados deles, né? E ali a palavra de Deus fala que o povo começou a orar e Deus agradou, né? E Deus ouviu a oração deles e falou assim: ah, sim, agora eu com mão forte vou lá no Egito tirar meu povo da escravidão. Agora eles já aprenderam que não pode ter outros deuses nas suas vidas, que existe só um Deus. E ali Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, eu vou te usar e eu vou tirar o meu povo ali do Egito com mão forte. E eu orando, Deus falava assim comigo: fala para o meu povo que eu sou o seu advogado, eu sou a sua mão forte. Então não importa o que vocês estão passando, clamam a mim e a minha mão poderosa vai livrar vocês desta escravidão. Quantas vezes a escravidão na nossa vida é um problema familiar, é uma enfermidade, é algo que nos sobrevém, que a gente fala: da onde veio isso, por que isso? Mas nós não temos que perguntar o porquê, nós temos que ir aonde há solução. Então Deus é a solução das nossas vidas. E quando a gente aceita Ele na nossa vida como o único e suficiente Salvador dela, quando a gente abandona o velho homem, as velhas práticas, nós adoramos somente a Deus, a gente não tem enfermidade, não tem problema financeiro, não tem problema familiar, não tem nada que Ele não resolva. Porque aquele povo ali estava em pecado, aquele povo estava sendo cobrado por isso, mas quando eles reconheceram o seu pecado, Deus ouviu a oração, viu o arrependimento no coração deles e falou: eu vou lá, vou descer com mão forte. Então, gente, não importa a luta, não importa as adversidades,
importa é quem nós somos. Nós somos filho de Deus, nós temos um sobrenome, nós somos filho de Deus. Então Deus vai advogar as nossas causas. Às vezes um advogado pega uma causa e será que rapidinho ele resolve ela? Não tem o tempo para ela ser advogada, mas o seu sofrimento, o que você tem passado, está sendo advogado pelo próprio Deus, e a mão forte do Senhor vai trazer solução naquele problema familiar, naquele problema no trabalho, às vezes é um problema financeiro, e seja qual for o problema, nós temos que clamar a Deus, e Deus vai vir e nos entregar a vitória, né? Então, o importante nas nossas vidas é a gente confiar em Deus, independente do que a gente está passando. Nós vamos entender muita coisa? Não vamos. Às vezes nós vamos passar por alguma coisa e nós não vamos entender, mas nós temos que saber que tem um advogado, que é o nosso Pai, que está advogando as nossas causas para trazer a vitória para nós. Então, independente do que você esteja passando, você tem um advogado fiel. E Deus me falava claramente, eu sou advogado do meu povo. Eu advogo a causa de cada um. Então, é confiar em Deus, não distanciar do Senhor. Estar sempre perto dEle, confiando, adorando, bendizendo, e Deus vai vir com providência, né? E ali eu fiquei imaginando, Deus, gente, ele com mão forte, ele foi mandando praga, ele foi mostrando quem era o Deus verdadeiro. E ali o povo pensou, gente, como nós vamos sair? Os inimigos estão aqui pertinho, o mar aqui, nós estamos imprensados, como que nós fazemos? Se nós voltar para trás, nós morremos. Se a gente for para frente, nós vamos morrer afogado. E quantas vezes na nossa vida é desse jeito? Deus, mas se eu der um passo, tá difícil. Se eu olhar para trás, eu vou morrer. Deus, o que é que eu faço? Vocês já ficaram imprensadas assim? Eu já fiquei várias vezes. Às vezes eu já saí de hospital com meu esposo, chorando. Eu falo, Deus, o que é que eu faço? E quando eu chego em casa, o problema já resolve. Então, gente, é confiar em Deus. Independente que você olha para um lado, não tem solução, você olha para o outro, não tem solução, mas Deus vem com mão forte e traz a solução. Então, o que nós devemos fazer é confiar nele, entregar a nossa vida para ele. E Deus, em toda a sua história, ele é assim. E para provar que ele é assim, nós vamos ler Juízes. Juízes está depois de Deuteronômio. Juízes 6, nós vamos ler os 7 ao 8. Juízes 6, o versículo 7 e 8. Todos já acharam? Então fala assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Vou ler o 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abezirita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar,
para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Vamos ler somente até aqui e eu vou estar falando com vocês. Então aqui, o povo, gente, é difícil. Eu falo, gente, tem que ter muito amor de Deus para lidar com o povo. E Deus, ele ama demais, porque ele tira o povo do Egito, com mão forte ele vai lá, tira o povo da escravidão, perdoa os pecados deles, e ali eles ficaram a salvo. Logo depois eles começaram a adorar outros deuses, fazer imagem de novo de escultura, viraram as costas para o Deus verdadeiro, e Deus falou: ah, é assim? Então vocês esqueceram o que eu fiz para os seus antepassados. Aí Deus permitiu vir afronta na vida deles. E a afronta na vida deles eram os medianitas. Então os medianitas, tudo que eles plantavam, quando dava, porque o Deus não permitia que dava as coisas lá. Deus estava cortando tudo por causa do pecado da idolatria. Gente, é muito sério o pecado da idolatria. Deus não admite a gente adorar um outro Deus a não ser Ele. E ali, eles estavam ali na idolatria. E o que acontecia? Os medianitas, quando eles colhiam alguma coisa, igual o Gideão estava ali colhendo o trigo, eles iam lá e roubavam deles o que eles tinham plantado. Então os medianitas, eles eram o quê? Os opressores do povo de Israel. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos medianitas por causa do pecado deles. E aí, eles estavam assim, gente, mas o que a gente faz? Nós vamos morrer de fome. Deus tirou os nossos antepassados lá do Egito e agora a gente está aqui desse jeito. Mas eles esqueceram o que eles estavam fazendo, a prática deles, não se arrependiam. E a palavra de Deus fala que eles ficaram por 7 anos adorando outros deuses. E aí Deus cortou tudo e deixou eles serem oprimidos pelos medianitas, e por permissão do Senhor. E gente, quantos medianitas tem na nossa vida? Hoje nós lutamos com demônios, com principados, e eles vêm contra nós, né? E às vezes nós não entendemos muita coisa, mas o inimigo, ele não pode achar lugar nas nossas vidas. Nós temos que blindar a nossa vida com a palavra do Senhor. E ali os medianitas estavam oprimindo eles. Por quê? Porque tinha lugar, tinha pecado, tinha coisas erradas na vida do povo de Israel ali. E aí eles falaram, gente, vamos orar ao Deus de Israel, quem sabe ele nos livra dos medianitas. E Deus, gente, Deus gosta de arrependimento. Deus gosta quando a gente se arrepende dos nossos pecados. E a gente fala, Deus, eu pequei contra o Senhor e eu não vou fazer isso mais. E quando o povo de Israel começou a orar novamente, Deus desce, o anjo do Senhor desce ali a Gideão. Gideão, ele fala assim, mas eu sou o mais pobre da minha família, eu sou da tribo de Manassés, eu sou ninguém, eu sou o menor da minha família, e o Senhor fala que o Senhor vai me usar para libertar o povo de Israel. E Deus fala, é você mesmo, homem valente. Você não sabe quem você é, eu sei, porque é eu que vou fazer você vencer essa batalha. E ali a palavra de Deus fala, gente, que
o exército dos medianitas, dos inimigos do povo de Deus, eram 135 mil homens valentes. E o exército de Israel era 32 mil. Então, ele estava com uma vantagem de 103 mil a mais homens na frente do que o povo de Israel. Então, era impossível eles livrarem o povo de Israel livrar dos medianitas. E quantas vezes na nossa vida nós achamos impossível um problema nosso ser solucionado? Quantas vezes nós ficamos imprensados e nós falamos, Deus, como vai ser isso? E nós vamos sendo imprensados, e a luta não acaba. E eu fiquei imaginando, a azeitona, para ela gerar, ela dá o azeite, ela vai para uma prensa. E ali naquela prensa sai o azeite. E nas nossas vidas, às vezes nós temos que ser prensados. E Deus permite os medianitas, os problemas da nossa vida, né? Por quê? Para sair o quê? Azeite das nossas vidas. Para a gente clamar a Deus, para a gente depender de Deus. E ali aquele povo estava sendo oprimido, para quê? Para reconhecer Deus, para largar os deuses na vida deles e adorar um só Deus. E sabe o que aconteceu nessa história? Deus fala assim, ó, é eu que vou vencer essa batalha, não é vocês. E daí eles falam assim, eles perguntam, quem aqui é homem valente? Um negócio assim, eu até esqueci. E eu sei, e quem não for vai embora. Eu sei que de 32 mil, 22 mil foi embora. Falou, foi covarde, falou, eu não, eu vou lá na guerra com 135 mil, eu sou covarde mesmo, foi embora. E sobrou 10 mil. E o anjo do Senhor falou assim, não, mas eu não quero 10 mil. Você vai fazer isso e isso, e os que sobrar é os que vai à batalha com você. E ali tinha um negócio de beber água com a mão, com a boca. E ali eu sei que restaram 300 homens para vencer uma batalha com 135 mil homens. E ali Deus deu as estratégias e com mão forte, com as estratégias ali do Senhor, e Gideão estava na força do Senhor, e se vocês lerem ali o livro de Juízes, vocês vão encantar com essa batalha. E ali eles vencem aquela batalha, eles lutaram, eles tiveram medo ali dos cântaros, das tochas, dos barulhos, porque eles eram idólatras, eles eram pessoas, os medianitas eram idólatras e eles eram supersticiosos. E Deus sabia, falou, vou matar vocês com a idolatria de vocês. E daí eles cantavam batia o cântaro e tinha a buzina lá, e acendia as tochas, e eles começaram a gritar, e eles ficou doidinhos, eles se mataram entre si. E eles venceram aquela batalha com os medianitas, né? Então, gente, eu fiquei pensando, por que nós tememos tanto os problemas da nossa vida? Por que às vezes nós falamos, Deus, né? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? O segredo é obedecer a Deus, é tirar as idolatrias da nossa vida, é tirar os costumes do velho homem, é ir abandonando as velhas práticas que a gente cometia antes de se tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Porque como que nós éramos filhos se as nossas práticas não eram de filhos? As nossas práticas eram de filhos do maligno, que adora outros deuses, que se prostram diante de tantas coisas. Então, com Deus na nossa vida, nós vencemos qualquer batalha. Deus falou assim, eu quero só 300, porque essa batalha sou eu que vou vencer com mão forte. E tem hora que a gente quer ajuda, me ajuda aqui, me ajuda ali, o que eu vou fazer? Ninguém me ajuda.
é Deus que nos ajuda. Outro dia eu falei, olha, eu não tenho medo de nada. Tem gente que tem medo de tudo. E quem tem Deus não pode ter medo de nada. Ah, se acontecer isso com meu filho, se acontecer isso com meu marido, eu vou ficar sozinha. Nunca vou ficar sozinha. É Deus que está conosco. E se Ele estiver conosco, se a mão forte dEle estiver conosco, o que a gente precisa temer nessa vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos entender isso. E as lutas, gente, não são ausência de Deus, né? Os olhos do Senhor estão sempre conosco. Deus permite algumas lutas às vezes, mas para quê? Para sair o azeite, para sair coisa boa de nós, né? Em nome de Jesus. Efésios 6, do 10 ao 18. Vamos ver o que está falando. Efésios 6, do 10 ao 18. Tá mais no finalzinho, né? Então fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou ler somente até aqui. Então, se tem algo que nós precisamos, é nos revestir com a armadura do Senhor. A armadura do Senhor é a palavra dele na nossa vida. Quando a gente obedece a palavra de Deus na integridade, os medianitas não nos alcançam. Os nossos opressores não vai nos alcançar, né? Os nossos inimigos vão ser todos derrotados. Então a gente tem que se revestir da armadura de Deus, procurar obedecer a Deus com toda súplica, com toda oração, né? E nos revestindo e orando em todo o tempo e buscando a santidade, buscando a gente se aperfeiçoar na palavra do Senhor, e a gente vai ficar firme e tudo vai dar certo. E quando assim a gente procede, o mar vai abrir, gente. Não tem mar que não abre para uma pessoa que está fazendo a vontade do Senhor, que está em oração, que está em súplica, que está agradando o Senhor, que está obedecendo o Senhor. Não tem mar, não tem inimigo que não é destruído quando a gente, vai se revestindo da palavra do Senhor, em oração, vigiando em todo o tempo, não deixando nada ruim entrar no nosso coração. Quantas vezes os inimigos da nossa vida quer colocar algo ruim no nosso coração, trazendo opressão, trazendo dores, trazendo angústias, e a gente não pode deixar. A gente tem que se revestir da palavra de Deus, se revestir de Deus. A gente tem que se blindar, gente. Para quê? Para os inimigos não nos vencer. E para Deus, com mão forte, estar sempre nos
livrando e podendo advogar a nossa causa. Por quê? Como que Deus vai advogar uma causa que a gente está errado? É mais difícil, não é, gente? Então, eu acredito que a gente tem que andar de acordo com a palavra de Deus para que as coisas andem mais rápido na nossa vida. Eu entendo que mesmo que a gente não esteja tão certa, nós somos filhos de Deus. Então, Deus vai estar advogando a nossa causa. Mas as coisas para andar mais rápido, quando a gente está revestido da palavra de Deus, andando em obediência, a vitória é daqui para ali, né? Em nome de Jesus. E hoje de manhã eu estava orando, me veio o Salmo 4. E estou terminando, é o último. Salmo 4, vamos estar lendo do 6 ao 8. Salmo, está mais ou menos no meio da Bíblia. Salmos 4, do 6 ao 8. Então fala assim: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar com segurança. Ah, gente! Esse salmo, eu fui estudar ele é fisioterápico, ele cura. Você está angustiado, você está cheio de tristeza, vai para esse salmo. Esse salmo, gente, Davi, ele escreveu ele, acredita-se, né? Que ele escreveu ele estava passando por grandes angústias. E o seu filho, Absalão, queria ser rei no lugar dele. Então ele estava perseguindo o pai para matar. Então Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho para ser morto. Gente, imagina a angústia de Davi. Mas ele fala aqui: mas em paz eu me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que me dá a segurança. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus, gente, veio com a providência e livrou Davi ali das suas angústias, do seu sofrimento. E quando eu estava orando hoje de manhã, Deus me dava uma palavra, ele falava assim: eu te defendo, eu defendo o meu povo, eu sou defensor do meu povo. Então, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua tristeza, o que você tem passado, o que você tem buscado do Senhor, mas o Senhor falou claramente: eu defendo o meu povo. Na sua luta, as flechas que tem vindo contra você, Ele está na frente. Porque para nos defender, Ele tem que ficar na nossa frente. Então, Deus é aquele que nos defende das perseguições do inimigo, das lutas, das adversidades que tem vindo contra nós. Deus é o nosso defensor e com mão forte Ele tem o maior prazer de destruir os nossos inimigos, demônios, principados, os medianitas das nossas vidas, os faraós da nossa vida. Ele tem o prazer de descer com mão forte e falar assim: ó, não mexe não, porque eu defendo. Eu sou advogado dele, eu sou advogado dela, eu defendo. Não vem não, porque eu sou o defensor do meu povo. Então, Deus é esse Deus, gente. Um Deus de amor, um Deus de graça. Um Deus que nos fala hoje: a minha mão forte está sobre a minha igreja, né?
e eu vou destruir os medianitas, os egípcios, os demônios, os principados. A única coisa que o Senhor nos pede, me obedece, se revista da minha armadura, da minha couraça, e você vai ver o que eu vou fazer. Amém? Então era esta mensagem de hoje. Que Deus abençoe e que o Senhor tenha falado com cada um como falou comigo. Amém?